Agredir a fonte da vida é uma das coisas mais burras que tem. Aquela cena que a gente viu daquele homem batendo naquela mulher no elevador, na Juliana, aquilo foi uma fúria descontrolada. Resolve na porrada também, não é possível, ele tem que apanhar, né? Um dos traficantes chefes quis levar a menina para algum lugar. Ela não quis. A menina foi espancada, torturada até a morte e o corpo jogado na frente da casa dos pais. Essa geração que está nascendo agora, se continuar assim, essas pessoas não saberão mais raciocinar, criar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People Inverso, onde a host aqui deixa de fazer as perguntas e, ao contrário, recebe as perguntas que vocês mandam em todas as nossas redes sociais. E quem representa vocês? Gabriel, o menino que tem me deixado enrolada em perguntas inteligentes e temas bastante atuais. E a gente não poderia deixar de agradecer ao nosso patrocinador. O Pod People Inverso é possível porque a gente tem a colaboração da Axon, o suplemento que faz você ter atividade mental, concentração, foco e disposição física que dura o dia inteiro. Tudo bom, meu querido? Nossa, depois de uma abertura dessa, é difícil, né? Não. Que generosidade. Vamos lá, Gabi. Você é o menino das perguntas inteligentes. Então vamos lá, né? O que temos para hoje? Eu não vi nada, como sempre. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que está muito em voga, que é a questão do feminicídio, dessa agressão do homem com a mulher. E parece que são os dados na semana passada agora que falam que os números mais do que duplicaram desde 2021, quando começou a ter aquele Disque Denúncia da Mulher, até 2024 agora. Foram mais de 85 mil ligações só nos 7 primeiros meses que tiveram isso. Ou seja, de mulheres ligando para falar, me ajuda, tá acontecendo alguma coisa. O que você acha que tá acontecendo com essa geração que parece que tá piorando tanto? Olha, eu costumo dizer que feminicídio é uma epidemia, hoje no Brasil, pelo menos, né? Não posso ter dados comparando. Nos últimos meses, ele disparou em 11 estados brasileiros. É claro que, ainda assim, essas pesquisas sempre estão subestimadas. Eu sempre digo que é subestimada, porque tem muita gente que não registra. Bem maquiado, então, né? E maquiado, sempre, né? A gente nunca consegue, as pesquisas nunca conseguem estar tão atualizadas como a realidade, infelizmente. Eu acho que a gente tem alguns fatores, não é um só, porque, assim, no auge, eu vivi o auge do feminismo, quer dizer, que foi uma liberação da mulher. Eu sou da geração que as meninas tinham aquela coisa de queimar o sutiã, tinha as coisas de direitos iguais. E eu me lembro que havia na época, quando a gente pegava a bandeira do feminismo, a gente realmente havia na época coisas culturais da sociedade, que lugar de mulher era dentro de casa, criando filhos. Então, assim, era muito mais marcado essa divisão de homem e mulheres no território social. E mesmo assim, a gente não teve tanta agressão. Existia, assim, maridos que olhavam feio, se separavam, mas não existia essa violência tão tinha um respeito um pouco maior, né? Eu acho que os homens tinham ainda uma coisa de cavalheirismo, de ver a mulher como um ser fisicamente mais frágil. E isso é uma verdade. Não estou falando mais frágil mentalmente. Talvez a gente seja bem mais forte mentalmente, emocionalmente. A gente é acostumado desde muito cedo a lidar. A gente tem multitarefas, né? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo muito melhor que os homens. Se a gente for ver na evolução da nossa espécie, os homens tinham o papel de se juntar em grupo para ir à caça. As mulheres se juntavam em grupo para fazer o que foi o primórdio da socialização. Administração, né? A administração daquela tribo, da questão social, de ter as crianças, de fazer as refeições. Então, assim, o auge da socialização e dessas trocas foi sim um papel feminino. O que eu fico pensando é em que momento os homens começaram a perder essa gentileza com a figura feminina, que afinal, antes de qualquer coisa, é mãe de todos os homens que estão aí. Sim. Nenhum homem nasceu de uma chocadeira.
Então, assim, existia uma deferência até do filho em relação à mãe, né? Isso eu acho que culturalmente a gente foi perdendo. Você acha que o fato do menino, né, da criança, que ela cresce sem a mãe, ela possa não ter tanta sensibilidade com a mulher na fase adulta ou não? Eu acho que isso pode acontecer, mas eu acho que está acontecendo também. Onde nós mulheres estamos falhando de não educar nossos filhos, que afinal todo homem vem de uma mulher, com essa gentileza. Porque eu vejo muitas mulheres hoje falar assim: meu filho não vai ser babaca. Eu falo para ele: trai mesmo, porque vai ser traído. Que isso? Eu já ouvi isso de mães, e eu fico olhando, tipo assim, que papel é esse que a gente perdeu no meio do caminho de criar um homem gentis? Independente se esse homem vai casar, se esse homem vai casar com uma mulher ou com outro homem. Os homens tinham, pela figura feminina, um culto mais da geradora de vida. Eu acho que isso perdeu Um apreço, um pouco. né? Eu acho que isso tem que ser restaurado, mas eu acho que isso não é suficiente para justificar a epidemia de violência e de feminicídio que a gente vive no Brasil. Uma coisa que eu noto, as últimas manchetes, e você hoje tem várias, por exemplo, aquela moça lá em Natal que recebeu 60 socos, né? E que ficou num estado muito grave, se eu não me engano, Juliana, o nome dela, que ontem até, essa semana, foi homenageada na Câmara de Vereadores de Natal, da cidade de Natal. Eu fico olhando, todos eles, teve uma médica também que foi agredida por um namorado fisiculturista, todos eles têm um padrão, se a gente for olhar. São homens jovens, musculosos, né? E sempre com uma coisa territorialista. E eu fico pensando o seguinte: pode ser que eu esteja errada, a gente teria que fazer uma pesquisa muito ampla, tá? Qual é o fator determinante para esse descontrole? Porque, assim, a mulher que levou 60 socos no elevador, a polícia diz que ele fez isso por ciúme. Isso não existe. Não existe motivo para essa... Não existe. Esse tipo de violência é injustificável. E é de tamanha agressividade que parece uma fera selvagem, descontrolada, ao pegar uma presa. Será que isso não tem a ver com a testosterona alta? Porque o pessoal que treina esse tipo de coisa... Isso que eu quero levantar. Será que se a gente fizer em todos esses homens, com esse nível de descontrole, de violência impulsiva e compulsiva, exacerbada, né? a gente não tem um perfil de doses muito extras de testosterona? Mas aí vem uma pergunta. Que são as bombas, né? Mas por que o machão estoura sempre com a mulher? Por que não estoura com o outro na academia? Porque justamente existe o componente de covardia. É isso que eu falo. Por mais que a gente pregue igualdade entre homens e mulheres, nós temos uma constituição física menos favorável a essa violência, graças a Deus. Porque eu acho que não se resolve nada com violência. Perdeu-se esse respeito. Esse amigo do elevador resolve na porrada também, não é possível, ele tem que apanhar, né? Eu te garanto que ele faz isso com mulher. Eu acho que ele, onde está preso agora, não acredito que ele esteja fazendo isso com certeza com colegas de cela. Por quê? Porque exatamente os covardes, motivados por um impulso a mais da sua agressividade, não estou dizendo que a bomba que ele tomou, a testosterona que ele toma, fez ele ficar um cara desrespeitoso. Eu acho que ele já era desrespeitoso, eu acho que ele não considera a mulher como deveria ser considerada, a fonte maior da vida, ele não tem essa deferência com a figura feminina, e eu acho que a overdose de hormônios que essa garotada, que essa geração está usando para ter corpos esculturais. Estética, né? Estética, puramente estética, porque não tem necessidade. Não está fazendo o seu papel, porque muitos estão com acúmulo de gordura, não é só músculo, porque a testosterona também pode produzir gordura, se ela não for bem dosada. Então, são homens que chegam a colocar quase que seios, isso é uma consequência do excesso de hormônio. Então, eu acho que esse tipo de perfil do bombado
Eu acho que, infelizmente, está trazendo um componente em personalidades que já têm esse tipo de desrespeito, ou educação que não foi privilegiada no sentido de ver a mulher como algo positivo, uma fúria. Porque aquela cena que a gente viu daquele homem batendo naquela mulher no elevador, na Juliana, aquilo foi uma fúria descontrolada. Não, e eu te pergunto, né? Às vezes vai muito de perfil também, porque igual se a gente pega esse mesmo público, né? Muitas das vezes que usa anabolizante, quer um resultado rápido, às vezes eles estão buscando academia não só por um motivo estético para estar bem com ele mesmo, né? Mas às vezes rejeitado por mulheres na escola, na própria vida profissional. Então, por exemplo, vou pra academia agora, vou ficar bonito, aí eu vou decidir o que eu quero fazer com a mulher, e isso e aquilo, e começa a vê-la como objeto. E quando... Acho uma grande insegurança. Exatamente. Porque ele não quer conquistar uma mulher, ele quer se impor a sua vontade à mulher. Porque olha só. E o meio para ele achar isso foi a academia. Mas é um meio burro. É um meio burro. Porque meio até se bobo, você né? perguntar às mulheres, vamos botar mulheres que estão de bem com elas, que gostam de ser mulheres. Se você perguntar, corpo não é a primeira coisa que uma mulher olha. O que uma mulher gosta, primeiro, é de homens inteligentes. Segundo, bem-humorados. Esse padrão que se colocou de que homens nitidamente, entre aspas, alfa, territorialistas, Adonis, né? Adonis, eu acho que isso é uma construção de uma sociedade que, de fato, está desconectada da essência humana. Porque se você for ver, por exemplo, as grandes obras de arte que retratam a mulher e que retratam o homem, Davi é um homem comum. Sim. As esculturas de Davi é um homem comum, né? Você vai ver uma Mona Lisa, é uma mulher comum. Aquiles é comum. Exatamente. Então, onde nós construímos essa questão de que homens atraentes, homens são homens com uma fisionomia bruta? Porque se você for ver, tirando o fisiculturismo, que é uma opção da pessoa, por E o esporte é até legal, assim, né? Esporte, e eu não estou dizendo que todos os homens que praticam fisiculturismo são pessoas agressivas. Eu conheço, por exemplo, pessoas que fazem luta, né? De MMA, Ultimate Fighter, que são ótimos pais de família, são ótimos maridos. Geralmente os que são os mais tranquilos, né? Porque aprendem a controlar a sua agressividade, saber a potência que eles trazem. Então, eu acho que, no fundo, nesses homens muito mal resolvidos, a testosterona traz um fator de soma que soma para uma violência descontrolada. Agora, acho que por trás disso existe uma baixa autoestima enorme que eles tentam compensar com o poder de subjugar e controlar o outro. Isso não tem nada a ver com ciúmes. Por sinal, se a gente for ver ciúmes em espanhol, é zelo. Quando você fala que um homem é ciumento em espanhol, é zeloso. Ah, ele com certeza não é zeloso. Porque o ciúme, entre aspas, é algo com você zelar pelo aquilo que você gosta. Sim. Mas zelar não é espancar. Zelar não é ditar o que vai fazer ou o que não vai fazer uma pessoa. Então, assim, tá na hora de rever esses conceitos. E, novamente, eu digo, conheço homens que utilizam o corpo como profissão e que, sabendo dessa sua responsabilidade, não fazem isso. Em geral, quem faz isso são pessoas amadoras que usam esse tipo de artifício para ter corpos deslumbrantes, que eles acham, porque, sinceramente, eu acho muito esquisito, porque o homem vai ficando um triângulo, né? Fica isso aqui imenso. Perde toda a naturalidade. Aí a cintura fica fina, a coxa imensa. É uma coisa que me parece não é natural. Não é o que eu digo natural, é porque, assim, existe um equilíbrio em tudo. Até nesse volume de músculos. Precisamos de todos os músculos funcionando? Precisamos, isso traz funcionalidade. Mas não como objeto de controle, de ameaça ou de sedução. Porque aí a gente está fazendo uma coisa que é se igualar aos animais. O maior, o mais forte, volta com... Aí a gente tá, em vez de a gente progredir, a gente tá regredindo, né? Porque assim, que os animais
tenham corpos exuberantes, como tigre, como leão, eles vivem na selva, eles precisam daquilo para se alimentar, né? Nós humanos fomos privilegiados com uma inteligência lógica, cognitiva. Consciência. Não é essa questão, porque tem gente que fala assim, isso é na natureza. Não. Na natureza a gente é um bichinho diferenciado. Sim. A gente tem pouco recurso físico, mas temos muito recurso mental, intelectual. Então, essa coisa de dizer, tem que ser assim, porque na natureza é tudo, a gente reproduz. A gente não reproduz, a gente é um bichinho diferenciado e a responsabilidade é maior. É muito mais fácil pensar desse jeito, ir lá e fazer academia, do que falar assim, pô, peraí, eu tenho que me tornar mais interessante, talvez, eu tenho que... Mais interessante, mais conectado a valores humanos. Isso. E o fato de você levar um fora, porque tem muito homem que fala assim, eu levei um fora porque a mulher não me queria porque eu era magro, não sei o que lá. Eu acho que tudo tem um equilíbrio. Às vezes ele também nem olhou a mulher certa. Às vezes é também o perfil. Mas ele tenha mirado no perfil de mulher que não é o perfil Sim. dele. E talvez meramente por vaidade. Então não acredito nessa coisa, vou ter corpo para poder encontrar alguém. Eu acho que você desenvolve músculos em algum momento da sua vida, porque isso faz bem à saúde. Mas com certeza não é o exagero. Não, não. E para você ter ideia, como isso é realmente uma pandemia, a gente tem números de 13 mulheres todos os dias sofrem agressões, né? Então isso é só, de novo, o que a gente sabe e o que a gente não sabe. E aquele velado que não é agressão física, é agressão mental. Porque tem outra parte também que a psicóloga, ela machuca muito mais. No fundo, a pessoa, né? Está horrível. Onde é que você vai? Você está pronta para sair? Quer dizer, é essa coisa que não é os falsos elogios. Exatamente. Vai para que circo? Porque isso é uma agressão. Eu já vi homem chegar para mulher que estava um pouco mais maquiada, mas nada demais, porque ia para um lugar que era compatível e falar assim, você vai para que circo que você não me chamou? Né? Então, assim... Pegou pesado. Pegou pesado. Eu acho que se fosse eu, na idade dessa conhecida, eu pegava o batom e pintava a cara dele. Não tem problema, os dois vamos de palhaço. Vamos junto, então. Eu vou de palhacinha, você vai de palhação. Porque, assim, uma coisa é você chegar, amor, eu acho que tá um pouquinho demais aqui, dá uma olhadinha. É diferente. Outra coisa. Você falar que circo você vai. É pesado. É pesado. Não é uma crítica construtiva, né? De jeito nenhum. Agora eu fico vendo assim, será que a gente também não tá normalizando demais isso tudo? Porque as crianças também veem isso, né? Então os meninos vão vendo como é que os pais tratam, como é que o titio trabalha, como é que o titio trata a titia, e vão reproduzindo isso cada vez mais, e sem ninguém pra chegar e falar, opa, pera lá, não é assim não. Vamos devagarzinho. Não, eu acho que a gente está normalizando uma falta de gentileza hoje na humanidade que me preocupa. Porque gentileza é algo que está dentro da nossa Constituição. Ser gentil, ser generoso, dispara circuitos de bem-estar. Se a gente não está tendo o privilégio de ter bem-estar por estar sendo gentil com as pessoas, tem alguma coisa errada com o ser humano. Às vezes a internet, né, essa dopamina barata, é tão fácil, é tão rápido, que aquela dopamina de ajudar o próximo nem vale mais a pena fazer. Pois é, mas a gente está se desconectando da nossa essência, né? Eu fico pensando se a gente não está vivendo esse momento. Eu me preocupa muito o momento da humanidade. E você me conhece bem, você sabe que eu sou uma pessoa que eu limito muito o uso de tecnologia. Sim. Eu não tenho GPS. Eu tenho GPS no carro, não uso. Porque eu quero continuar podendo... Acredite, a gente foi parar em outro estado uma vez, porque a Dutra levou, não era para São Paulo, mas tá tranquilo. Mentira que a gente chega. Mas assim, a hora que eu ficar dependente totalmente, pelo menos andar no Rio de Janeiro... Gente, eu sempre andei no Rio de Janeiro sem o Waze. E por que eu tenho que andar? Eu acho que ele tá ali. Numa emergência, se precisar, usa. Mas eu ainda sou daquela que paro no posto. Como é que eu faço para chegar ali e chegar aqui? Primeiro que eu faço contatos humanos nisso. Eu não quero que meu cérebro se limite a apertar um botão de inteligência artificial
e me diga o que fazer. Porque senão eu vou ter fracassado como ser humano. Eu sou muito adepta da inteligência artificial, muito, você sabe disso. Mas para coisas que são necessárias, né? Não só facilitar, mas que sejam realmente necessárias. Por mim, para fazer uma parceria com ela para eu fazer melhor. Aí eu sou totalmente a favor da inteligência artificial, mas ela tem que ser um parceiro de trabalho, como você, como o Gustavo, como qualquer um da equipe. Sim. Né? Que eu quero ouvir o que tem para dizer. Mas nós estamos vivendo um momento que, se a gente deixar do jeito que está, nós daqui a 10, 20 anos, essa geração que está nascendo agora, se continuar assim, essas pessoas não saberão mais raciocinar, criar ou ousar. Socializar até, né? Agora, pensando assim, você acha que com essa onda de namoradas virtuais por inteligência artificial, se a gente não se policiar, se a gente não começar a abrir os olhos para essa pandemia que a gente está vivendo da agressão física à mulher, não tende a piorar? Porque a inteligência artificial, o homem vai falar com ela, sua cretina, que não sei o que, e ela vai só, não, tudo bem, parará, pororô. Na hora que ele cansar daquilo ali, ele voltar pro mundo real, uma mulher de verdade não aguenta ouvir esse tipo de coisa. Será que piora? Eu não sei se as mulheres também estão se acostumando, né? Então, isso tudo a gente vai ver. Não, eu falo a mulher de inteligência artificial, né? Os relacionamentos. Existe isso hoje, e, por exemplo, uma crítica que eu tenho muito grande à inteligência artificial, que ela hoje, as que existem, elas são programadas para te acolher, Sim. Mas não para te ensinar. Então, toda inteligência artificial, outro dia eu fiquei brincando com uma, e eu falava assim, não gostei da resposta que você me deu. Aí ela virava e falava assim, tá, então nós podemos recomeçar. Aí ela falava, eu falei, nossa, é muita embromação, você está me embromando, você não me responde, seja objetivo. Então, tudo bem, não, você tem razão, me perdoe se eu não conseguir te esclarecer. É de uma passividade, assim, cumpre um papel de acolher, mas longe de alertar para valores. Então, agora imagina um cara desse que começa a quase que namorar com essa IA, que ele faz o que quiser, da forma que quiser, e essa IA não é passiva. Só que uma hora ele vai cansar dessa IA, ele vai querer ter conexões humanas de novo. Das mulheres no mundo real. Exatamente. Seja de mulheres, seja de homens, seja o que for, aquela passividade. Mas não vai ter. Mas, pelo contrário, eu acho que não vai ter porque é natural. Que uma mulher não diga amém a tudo. Ué, vou bater na sua cara, vou falar da outro lado. Nenhum homem, ninguém, né? Agora, infelizmente, a inteligência artificial não tem esse bom senso. Ela é hoje programada para agradar. Porque o que está por aí é uma inteligência artificial programada para vender. Sim. Você só vende se você se sente confortável. Eu acho que a gente tá num ponto no mundo assim que as pessoas tendem a afastar daquilo que não concordam com elas, né? Então tudo muito polarizado. Aí se vem um IA que em vez de acolher, fica ajudando, ensinando de certa forma, e fala assim, pô, essa IA aqui é meio, sei lá, tudo que eu falo com ela me corrige, não sei o quê, eu vou pra outra aí que me acolhe. Não vai muito da pessoa também sempre escolher o perfil que mais, esse aqui vai ser mais fácil, esse vai ser mais tranquilo. Eu acho que tem isso, mas eu acho que as inteligências artificiais que aí estão postas para o grande público, ela é tão politicamente correta que ela mente. Na nossa cara. Na nossa cara. Do tipo, eu lhe compreendi. Então você não tinha destacado esse aspecto. Ela dá um jeito de você sempre estar certo. Isso é um grande desafio. Porque assim... De duas, uma, ou você sempre fica com aquela síndrome de tipo assim, eu estou certo em tudo e pronto, acabou, ou você começa a pegar essa passividade dela e reproduzir na sua vida quando uma pessoa vem te confrontar. Porque às vezes, por exemplo, o que é um bom amigo, um bom parceiro de trabalho? Quando você está falando alguma coisa, a pessoa fala, não, viu, eu discordo. Aí você fala, por quê? Qual é o teu ponto de vista? E você, faz sentido, eu não tinha pensado nisso. Porque isso é uma lógica. A dinâmica, né, de socializar. De socializar é o contraponto. Tem que haver contraponto nas relações, mas de forma respeitosa. Com respeito, tudo é possível, qualquer diálogo é possível. Agora, o que está acontecendo é que as pessoas estão inflamadas. Por exemplo, a geração Z, você ali na transição do milênio,
E você tem muito mais milênio do que Z, eu falei várias vezes. A geração Z é a geração que tem maior volume de conhecimento à sua disposição. Não tenha dúvida, nunca Sim. teve tanto conhecimento. Ao mesmo tempo, é a que mais fala de saúde mental. Sim. Por engajamento até. Porque se tornou uma coisa bonita. O wellness está no trend. Wellness. Exatamente. Ao mesmo tempo, é a mais adoecida. O que está acontecendo? Eu acho que a geração Y não chegou na maioridade ainda, senão eles estariam piorzinhos do que a gente. Mas eles estão muito adoecidos. Você vê, você tem um bombardeio de exaustão mental e física. Sim. Você tem uma desconexão de pessoa a pessoa. Eles têm muita dificuldade em socializar. No mundo real. No mundo digital, eles socializam. No mundo real, eles têm muita dificuldade. Como eles também têm um nível de adoecimento, de consumo de medicação nunca antes visto. Ou seja, tá todo mundo se adoecendo mais cedo, com mais informação. Às vezes é porque... mais intensidade. Será que a gente não tá preparado pra... Como é que você vou dizer assim, separar o joio do trigo? Porque a gente nunca teve tanta informação. Então a gente não foi preparado para lidar com esse nível de informação, porque é muita informação. Antigamente você pesquisava, fazer trabalho de escola pegando livro. Hoje em dia você joga no Google, agora já é no GPT. Então eu fico vendo como que as coisas estão voando, não estão nem acontecendo. Que a gente evolui nos últimos... O que a gente vai evoluir nos próximos 5, a gente não evolui nos últimos 50. Com certeza. Então eu fico pensando assim... dessa forma, com a quantidade de informação que tem, será que essa pandemia dos homens sendo agressivos com as mulheres e com os próprios homens, até do feminicídio, não sempre teve ali, mas não tinha tanta visibilidade quanto tem hoje? Porque eu lembro que meu avô batia muito na minha avó. Batia na minha avó, batia na minha mãe, batia nas minhas tias. Seu avô talvez fosse um daqueles caras perversos que tá na contabilidade do mundo inteiro? Entendi. Não dá pra generalizar. Não dá pra generalizar, porque a maioria dos homens, por exemplo, que eu conheci, meu avô era super bacana. Era super bacana. Meu avô morreu com 94 anos há muito tempo, lúcido, e meu avô dizia, ele queria a bandeira do Fluminense no caixão, nós tiramos. Ele dizia... Não viu a Libertadores do Fluminense, tadinho. Tadinho, mas toda vez que eu não sou fluminense, mas toda vez que o Fluminense ganha, eu fico feliz em homenagem a ele. O meu avô dizia, não dependam de homens, não suportem o insuportável. Um cara que sensato, né? Há muito tempo, e ele era muito carinhoso. Ele foi um cara, por exemplo, que ele traía muito minha avó. E ele falou, me arrependo totalmente, era uma idiotice. Mas voltamos a fazer? Não, depois de um tempo. Ah, pá. Depois de um tempo. Deu, né? Mas ele, por exemplo, ele não negava, você fazer. Fiz, mas por burrice. Porque eu era mais burro, bem mais burro. Hoje eu sou menos burro. Então, assim, era um cara muito carinhoso, e que sempre passou pra gente essa coisa do respeito. Ele tinha uma coisa com as netas. Por exemplo, tínhamos primos mais velhos, e ele falava, se seus primos fizerem alguma coisa de diferente, me fale, eles têm que aprender a respeitar as mulheres. Que legal. Então, às vezes é isso que você fala, né? Hoje em dia não tá criando... Sim, eu nunca vi meu avô levantar a mão. A minha mãe diz que teve uma vez que meu avô falou para minha avó, você não vai sair com essa roupa. Ela falou, pois eu vou sair. Disse que ele falou, então não volte. Só que quando ela voltou, ele abriu o portão. Então, assim, eu acho que não é. Eu acho que seu avô deve ter sido uma dessas exceções de homens que eram perversos, não só com mulher, com todo mundo. Com todo mundo. Devia ser com animal, devia ser com tudo. Com tudo. É porque eu acho que quando a gente fala assim de agressão, pelo menos há um tempo atrás, eu tinha muita visão do José Wilker na novela, por exemplo. Apronte-se que eu vou lhe usar. Quando ele fez Gabriel. A gente sempre lembra... Maravilhoso. Apronte-se que eu vou lhe usar. O coronel. Então, eu sempre lembro dessa figura do coronel, né? Mas, igual quando a gente falou dessa agressão mental, além dessa falta de diálogo, né? Porque também, querendo ou não, aquela questão do dar um gelo na pessoa também afeta muito, né? Claro, a agressão aí seria muito mais a psicológica, né? A agressão bem psicológica mesmo. A agressão psicológica às vezes dói mais. Então, aí meu ponto é, será que nessa agressão psicológica, de certa forma, vamos falar assim, né? Que não é agressão física que ele se explode, vai lá e faz,
mas ele faz de caso pensado. Pode ser que tenha uma parte desse perfil que seja narcisista, ou tem alguma... Muito, por exemplo, os narcisistas eles sabem como inverter o jogo para os seus parceiros ou parceiras, porque existem em geral, não é um privilégio de homens, como existem mulheres narcisistas, mas eles têm essa questão de inverter o jogo e eles utilizam muito o assédio psicológico, essa coisa de neutralizar o outro, porque nós somos seres, somos animais sociais mesmo. Se você colocar um ser humano numa ilha deserta, ele vai morrer. Se ele for um ser humano, se não for um psicopata. Ele não suporta não ter esse contato. Por que o maior castigo na penitenciária é o quê? Solitária. Solitária. É a solitária. Agora, então, se a gente for parar pra pensar por esse lado, é muito mais inteligente, mas é muito pior essa agressão psicológica do que a física. Até porque a física, você pode ir lá agora e denunciar. Mas e a mental? Até você entender que você tá... Psicológica. Exato. Não, mas hoje, dentro dos assédios, você hoje tem como. Mas eu falo, como é que a mulher pode... Porque são as frases. Por exemplo, essa conhecida que eu vi, que estava pronta, e o namorado falou assim, vai para que circo? Tá vestida para o circo? A gente não vai ao circo. Isso é, hoje, caracterizado como uma agressão de fato. Se um dia ela precisar de uma testemunha, isso é testemunha de assédio psicológico, de agressão psicológica. Mas eu falo que até ela entender que ela tá sofrendo disso. Não tem... É isso que a gente tem que falar. Eu acho que hoje tem muito mais denúncia porque as pessoas começaram a entender. Porque antigamente se achava que só agressão física era... O José Wilker que contava. Exatamente. Hoje a gente está vendo que a agressão física ela começou muito antes da psicológica. Sim. E a mulher tem que estar muito vigiante, porque, por exemplo... Para sair dessa barreira do psicológico pro físico... Bate. Ainda. Tipo assim, ainda. Porque assim, vai numa escalada. Você começa isolando, você começa desrespeitando, você começa inferiorizando, daqui a pouco você tá batendo, daqui a pouco você tá matando. Qual que é a bandeira vermelha, assim, pra mulher que tá lá hoje dentro de casa falar assim, opa, peraí, já aconteceu umas 2, 3 vezes. Olha, é simples. Homem que é homem é respeitoso com as pessoas. Né? Está na essência do ser humano, no que a gente veio aqui para fazer. Começou com tipo... eu te proíbo. Ninguém proíbe nada. Se você quer dar um toque a uma pessoa porque vai ser melhor para ela, por exemplo, uma pessoa vai de biquíni numa festa que é de madrugada e que não é uma festa para fingir que estamos numa praia. Amor, é melhor você botar uma roupa mais adequada para isso, para isso. Agora, você proibir uma pessoa, você começar a controlar telefone celular. Tem homens que falam, não, eu tenho que fazer isso para me sentir seguro. Mas a segurança dele não é o outro que tem que dar. Segurança é algo que você tem que construir. Se você não está confortável numa relação, saia. Mas não transforme o outro um objeto de prazer na tua mão. Começou a implicar com amizades, começou a implicar com parentes, começou a isolar. Isso é um sinal, é muito red flag, é muita bandeirinha vermelha. Corre. Está na hora de, pelo menos, tipo assim, qual o passado dessa pessoa? Porque as pessoas têm o péssimo hábito aqui no Brasil de não ver o passado. E eu acho que um outro hábito também que é muito ruim é que como é que eu vou dizer? De achar que pode mudar a essência do outro. Não muda. Não muda ninguém. Ainda mais esse tipo de pessoa. Ninguém muda a essência de ninguém. Essa questão, tipo assim, o meu amor vai mudar. Não. O seu amor muda você. O amor do outro vai mudar ele. E aí você soma amores. Isso. Agora, ninguém... Agora, somar positivo com negativo, não vai adiantar. Então, assim, por mais que a gente tente se enganar, porque a gente não quer ver o lado ruim do outro, mas as bandeiras sempre estão ali. Não foi do nada. Por exemplo, se um dia essa menina dos socos, a Juliana, puder falar ou quiser falar, me parece que vai querer, porque ela quer transformar isso que aconteceu, né, com ela numa bandeira, tal qual a Maria da Penha fez também. Que bom, né? Que ela tá com essa mentalidade, porque ela podia simplesmente deprimir e sucumbir. Ela tá tentando
lutar para que isso não ocorra mais nem com ela, nem com outras mulheres. Então, é importante que a gente dê essa força. Ela está colocando essas coisas, porque a gente não pode cansar de falar. Ninguém muda ninguém. E o que ocorre é que a gente consegue, aos poucos, com o conhecimento, o autoconhecimento, selecionando melhor, escolhendo melhor. Porque, assim, seja como for, o amor só muda a nós mesmos. O outro vai virar. Ele transborda no convívio com os outros, mas você não alta o outro. Porque eu fico pensando assim, até como essa polarização, né, de rede social, de IA, tá tão assim, porque o cara que pensa desse jeito, ela não vai ser, infelizmente, não é a primeira e nem vai ser a última, que vamos dizer assim, as plataformas estão fazendo tribo dessa galera, igual o pessoal do movimento Red Pill mesmo, né? Então, se você for parar pra pensar, olha que complicado isso, né? Outra coisa que eu acho que o vídeo do Felca trouxe de adultização, maravilhoso, né? Eu acho que escancarou. Tá na hora também da gente dar uma olhadinha para essa questão de comunidades que tratam mulheres como objeto. Sim. Porque isso é cruel. Isso é cruel. E aí qualquer homem que se sinta rejeitado ou que se sinta não satisfeito por desejos... Se sente no direito de chegar lá e meter a onda. De chegar e fazer, como teve aqui no Rio de Janeiro, numa comunidade, se eu não me engano, em Senador Camará, em que uma menina de 22 anos, muito bonita, foi ao baile da comunidade e, ao sair, um dos traficantes, chefes, quis levar a menina para algum lugar. Ela não quis. Ela falou, não estou afim. A menina foi espancada, torturada até a morte e o corpo jogado na frente da casa dos pais. Então, assim, que dê as mulheres para falarem isso, porque essa menina tem menos voz do que qualquer uma de nós. Caramba. Comunidade. Mas não é às vezes porque ela tá na comunidade, ainda vão usar daquele ativismo, tipo assim, ela não devia estar lá naquele lugar. Mas aquilo é a realidade dela. Onde é que ela estaria? Aquilo é a realidade dela, eu não posso fazer isso. O que está errado não é ela ter ido a um baile numa comunidade. É ela ter sido abordada por alguém que tem um poder e que se acha acima do bem e do mal e que não... E se acha no direito, né, de fazer isso. Hipótese de uma mulher não querer ter algo com ele. Sim. Para vocês, meninas, saberem que quando eu quiser, vocês têm que vir. Tem que acatar. Eu acho que isso tem que ser muito divulgado. E que eu acho que é muito perigoso, né, quando a pessoa pensa assim, mas ela tava lá no baile funk, não sei o que, para dar por outro, aquilo que você falou é a realidade dela. Mas independente disso, não é porque ela cometeu um erro, não que seja um erro, que tem que ser tratado dessa forma, né? Ir a um baile funk não é um crime. Não. Matar é um crime. Muito. Com tortura é hediondo. Ela não teve a menor chance. E com a mensagem que é empregada ainda. A menor chance. Nem escolha. Foi mais ou menos o que fizeram com Jesus Cristo. Torturaram para todo mundo ver. E não mais seguir aquele caminho. Tá faltando o quê para as pessoas começarem a abrir os olhos para isso? Tem que ser... Assim, falta poder público para impedir isso também. Falta, porque são comunidades que o poder público não chega. Sim. Onde não chegam, prevalece a lei dos mais fortes. A lei da selva, de novo, né? Volta aquilo. Nós não somos seres de selva. Já foi. Não dá para ficar justificando isso, porque isso é uma justificativa burra. De novo, ele faz isso com a mulher. Por que ele não faz isso com... Fazer com qualquer outra mulher que diga não. Você acha que alguém hoje na comunidade vai dizer não? Vai dizer não? Quantas mulheres vão ser estupradas porque você submeter uma relação sexual que você não quer é estupro. Cadê? E o pior disso tudo... Onde estão os direitos humanos dessa mulher? E o pior de tudo é que, como não se fala disso, não vira algo midiático, começam a normalizar dentro da comunidade, começa a normalizar. Olha pra você. Talvez isso tenha vazado de alguma maneira, não sei como, mas é uma realidade infeliz, que tem que ser vista. Tem que ser. E se a gente não fizer nada, né? Qual que é a tendência disso daí? Porque piorar, imagino eu. Eu acho que é piorar. E eu acho que nesse aspecto,
Eu acho que os próximos governantes, ano que vem eleição, né, de governador e de presidente aqui no Brasil. Eu acho que o grande desafio para os que virão é segurança pública. Nós hoje temos um país entregue totalmente A gente viajou agora pra palestra, você viu, né? Toda vez que alguém chegava perto de você, falava: se o Brasil fosse mais seguro, eu tava lá, porque eu amo meu país, o Brasil é bom. contra brasileiro em tudo que é lugar do mundo. Ninguém gostaria de ter saído do Brasil. Todos saíram, não foi por isso, ou por partido, ou por não sei o quê. Foi porque a violência ceifou o direito de ir e vir das pessoas. A um nível absurdo, né? Porque se a gente for parar pra pensar, o nosso direito de ir e vir, há muito tempo ele já é bem assim, né? Vamos dizer, E existe democracia sem liberdade de ir e vir? claro que não. E qual que é a solução, então, pra gente começar a rever isso de uma forma que a gente não possa mudar o mundo, né? Mas a gente mudar o nosso mundo, né? A nossa ciclo O social. mundo é lembrar que nós somos seres humanos, e seres humanos são bichinhos diferentes. Nós não somos movidos pela violência, chegamos onde chegamos por inteligência, estratégia, por respeito, por compartilhamento, por cooperação. Está na hora de voltar às origens. E está lá, E desde muito sempre. O que é um ser humano? É um bichinho que tem valores, virtudes e acumula sabedoria. A gente está fazendo um movimento contrário. Só vai dar. E será que isso é só por causa da IA? Não, eu acho que isso já vinha acontecendo. Eu acho que a IA é um reflexo da gente. Por que a gente tem uma IA que só passa a mão? Passiva, Porque a gente vive em uma sociedade que só passa a só mão. passa a mão em tudo, em barbaridade, passa a mão em barbaridade. Então, a IA é o reflexo dos seres humanos que a gente está sendo. O Nossa, ser humano que está aí. Só isso. eu não tô vendo melhor, então, não tô vendo dificuldade. Como é que, enfim, Da sua tribo, do seu microterritório, seja o melhor ser humano que você pode. é difícil? Não desista. Ó, tem você, tem Michelle, tem Ale, tem muita gente pra competir pra ser o melhor ser humano, tem que ser o melhor pra mim, né? Eu acho que assim, o nosso grupinho de trabalho, a gente faz um trabalho bonitinho, assim. A nossa tribo é uma tribo que acolhe, mas que também fala as verdades, com carinho, com respeito. A gente não concorda em tudo, mas tudo que a gente faz... Ainda bem. Ainda bem. Tudo que a gente faz colabora para um sentido e propósito comum. É verdade. Por exemplo, o próprio inverso, eu não concordei, achei que não daria certo. Apostei com ela, falei assim, eu vou fazer pra ver que não vai dar certo. E olha só, ainda bem que não concordamos. E no final das contas tá dando certo. Mas isso faz parte do processo de aprendizado, né? Eu achei que as pessoas queriam não só o que eu falasse, mas queriam como se fosse o inverso. Participar, né? É participação, é sugestão e uma revista, né? Na verdade, o inverso é uma revista dos fatos mais recentes. É o que está acontecendo aqui e agora. É o momento. E tem que ser a gente falado, tá né? vivendo. Tem que ser falado. Essa da moça, por exemplo, a gente mora no Rio, eu não sabia disso que tinha acontecido. Pois é, não, isso foi bem divulgado. Juliana, é o nome dela. E eu acho que vem aí uma pessoa que vai mexer aí. Vai... Não, eu falo daqui menina da periferia. 22 anos. Poxa, porque quantas Bonita. não passam por isso, né? Muito mais do que a gente imagina. Pois é. Mas a gente não pode fingir que não acontece. E abaixar a cabeça. E pra gente, assim, os homens que vê essa galera, um amigo que faz isso com a esposa e tudo, em vez de chamar ele pro braço, o que a gente pode fazer? Eu acho que, não sei se vai ter tantos amigos, né? Porque eu não tenho nenhum amigo íntimo que faça isso. Não, mas como é que eu vou saber, né? Vai que... Não, eu acho que se isso acontece, por exemplo, essa amiga que o namorado falou, vai pro circo, eu, naquele momento, depois eu liguei e falei, olha, foi muito agressivo, eu não sei se isso faz parte da sua rotina, eu vou fazer o seguinte, se você precisar de mim para alguma coisa, eu quero só que você entenda que... Isso não é normal. Não, mas ele falar isso... Não, ele não tá te preservando. Ele tá te podando. Na frente de outra pessoa. Não é nem uma brincadeira com dois. Ah, ele tinha bebido, então ele tá bebendo demais. Se ele, né?
tá errado. Tá vendo? Eu acho que isso aí tá um outro ponto. Eu acho que às vezes até as próprias mulheres, elas passam demais a mão na cabeça, sabe? Igual pra você ver, ele tinha bebido. Isso é verdade, eu já ouvi isso muito. É mais agravante. Porra, vai ficar Ele com... bebe, ele põe pra fora isso de uma maneira muito desagradável. De novo, voltando pro lado primitivo. Então tá na hora de rever. É importante que as mulheres não passem tanto a mão. Se a gente for parar pra pensar assim... Se tiver um amigo assim, você fala... Você tá ruim de amigo, vamos começar por aí. Tá ruim de amigo. Chega e fala. Se a reação for positiva, encaminha, cara. Você precisa de um grupo. Existe, a gente entrevistou no Pod People o Alexandre, né? Como é o nome? Alexandre Coimbra, maravilhoso o episódio dele. Ele tem um grupo de homens online e que isso ajuda muito, porque às vezes ele não está vendo coisas que podem melhorar. Agora, se ele não quiser se ajudar, não tem jeito. Que afasta-se todo mundo. Não, mas eu acho que eu tava pensando aqui agora, quando você falava, eu acho que eu tenho 3 amigos assim. O perfil dos 3 é bem parecido. É a mulher que manda lá, então... Mas hoje não é a gente fala da mulher, agressividade com o homem. Hoje a gente fala do homem com a mulher porque Exatamente. É o homem que mata 13 mulheres por dia. Mata não, né? Agride 13 mulheres por dia no Brasil. Isso é um número muito sério. Deve ter feminicídio mais de um por dia. Cara, é muita coisa. No Brasil, acredito que tem. Que tá disparado, tá. Não sei exatamente. E onde não tem informação, né? Agora, só pra gente fechar, porque tá dando um tempinho aqui, a gente, por exemplo, hoje estamos no cenário improvisado, porque não deu nem tempo de ir pro estúdio, essa correria. Mas, né, Mamatuza aqui, ela é bem, como é que eu vou dizer, tem um propósito, né, ela é bem, vamos dizer, ela tem compromisso com vocês, com a gente, então não deixou de fazer o Pod People Inverso. O que você deixa de mensagem para essas mulheres e para esses homens que estão vendo agora e falam assim, opa, pera lá, eu acho que pode ser que eu tô replicando um comportamento, eu posso ser que eu tô errando a mão, para não chegar a fazer essa escalada. Os homens, assim, lembre-se que vocês vieram de uma mulher. Agredir a fonte da vida é uma das coisas mais burras que tem. É como sujar o rio que te dá de beber. É de uma burrice. Tente lembrar que você é um animal inteligente. Sai dessa, mas sai dessa com dignidade. E as mulheres, por favor, deem importância aos sinais. Ninguém agride fisicamente ou mata do nada. Por favor, se afastem ao menor sinal de desrespeito e violência, seja psicológica, seja física. Se afaste. Ninguém muda ninguém. Então, não se esqueçam de clicar no link aqui embaixo, se inscrever, manda mensagem, manda um comentário se você concorda, não concorda, se tem alguma coisa na sua família, se tem alguma amiga que já passou por isso. Inclusive, até sobre essa questão das mães educarem, né, um pouco mais os filhos para serem cavaleiros e não cavalos, como diria a minha avó. Então você pode deixar aqui embaixo os comentários. Na hora de clicar para se inscrever, não esquece de clicar no sininho, porque toda vez que a doutora for falar alguma coisa, for sair algum vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a receberem isso. E no mais, tenha um ótimo dia, noite ou madrugada, seja horário que você falem. E até o próximo Pod People Inverso. Em 35 anos de consultório, pude observar um padrão comportamental que se repetia. A pessoa estava clinicamente estável, mas existencialmente vazia por dentro. Sintomas e sentido ou propósito de vida são universos bem diferentes. O remédio reduz o ruído mental, mas é o porquê viver que escolhe a música que irá tocar na sua mente. Sem direção, o cérebro repete sem refletir as ações em um modo automático. Com direção, a atenção e a motivação se alinham. Pensando nisso, criei uma trajetória existencial que une neurociência, psicologia do sentido e práticas de vida. Tudo num protocolo educativo que não substitui consulta ou terapia, mas com certeza soma na sua caminhada por felicidade autêntica. Eu vou abrir uma aula gratuita sobre os 11 pilares do propósito. Se isso faz sentido para você, se inscreva. Vamos te mostrar que existe um mapa possível para fazer a sua vida sair do vazio existencial. Estar bem é bom, mas estar vivo e feliz é muito melhor.